Quando eu gravei o vídeo do jogo obscuro de Nintendo DS do Fred Cara de Sapo, a minha intenção era mostrar o jogo, mas o público gostou do fato de eu ter lembrado de um filme e meio que feito uma análise dele, então eu tenho algo pior. Coisa primeiro professor Prairie, ou como é conhecido aqui no Brasil, queijo de cabra, uma fazenda maluca. Mas também é conhecido em Portugal como É Complicado Manter-se São. Né? Por que Portugal tem esses títulos estranhos? Por onde eu devo começar falando desse filme? Talvez sobre a classificação indicativa dele? Que estranho. Mas tá escrito ali, livre para todos os públicos. Que errado tem isso? Aí que você se engana, pois após algumas revisões nesse filme, eles viram que tinha umas coisas erradas e trocaram a faixa etária para 12 anos. E olha ali, contém violência moderada e sensualidade? Mas o que será que tem de errado nesse filme? Vamos ver os comentários da galera. Sofia Martins. Tanta inocência quando eu assistia quando eu era criança. KKK. Agora que eu vi esse filme, realmente não é pra criança, kkk. Victoria Ferreira. É um absurdo que um filme como esse esteja no YouTube, intitulado como filme infantil. Tudo relacionado a esse filme é errado. A cena sugestiva de Zegzo. O fato de um animal estar apaixonado por um humano. As pessoas que fizeram esse filme deviam ter vergonha por esta obra ridícula. As cenas traumatizantes de morte que não deveriam estar no filme pra criança. Cleane Souza. Só vim dizer que o filme não é infantil. Quase deixei meus filhos assistirem. Por sorte, dou uma conferida antes. Então, pra você que vai assistir com a família pensando ser um filme pra criança, por favor, não deixe seus filhos assistirem. Renato Silva Brito. Nos tempos de hoje, o que é esse filme a ser comparado com os funks que as crianças escutam, com as novelas e o linguajar delas própria? Não é nada! TN Original Play Brasil. Na minha infância, esse desenho é a maior hipocrisia criada por animadores e trata-se exatamente imundície da humanidade. Garota, desculpa, mas eu tenho trauma desse desenho. Leonardo Pires. Olha, pra quem tem mais de 30 anos o filme é de boa. Na época dessas crianças trintona, não tinha tanta frescura como existe hoje. Geração Nutella. De hoje em dia vê um mundo no qual não se pode sair da sua bolha, hein? Tanto, hein? Que nossa, só por Deus, mas fazer o que, né? Bom filme, tá aí, assiste quem quer. E não falo mais, tem a parte 2, acredita. KKK. Ai, eu gostei desse comentário! Eu tô imitando até o nhonho! Jotaro corintiano. Eu quero saber o motivo que eu assisti essa coisa quando eu era criança. Mano, tem várias coisas que não são definitivamente pra crianças, como enforcamento, e também não sei porque o nome de fazenda maluca, mas não tem fazenda. No filme também fala de prostituição. C Músicas. Josafá Siqueira. É a cidade do demônio! Cara, que sessão de comentários estranha. Então vamos ir pro filme. Criado pela AAA Art and Animation Studio em 2008, O Queijo de Cabra, Uma Fazenda Maluca é um filme tcheco. E vejamos a sinopse do filme. Baseada em um clássico conto da literatura tcheca, esta história fala sobre a amizade entre o relojeiro Jamie, um pequeno rapaz de uma vila que chega à Praga medieval, com sua cabra lá. Jamie acaba se apaixonando por Kate, uma jovem de Praga. A cabra fica ficando com ciúmes e passa a odiar Kate. A dupla, porém, tem como missão salvar o relógio astronômico de Praga dos gananciosos vereadores que estão impedindo a criação de outros relógios. E pra quem não sabe, esse conto da literatura clássica de Tcheca é sobre o relógio astronômico, criado lá pelo século XIII. Esse relógio era tão perfeito, mas tão perfeito, que os vereadores decidiram arrancar o olho do criador desse relógio só para ele não fazer um relógio tão perfeito como esse. Pois veja bem, o relógio é muito perfeito, ele mostra as horas, ele mostra os signos, mostra quando é dia e quando é noite, onde está a lua. Que relógio perfeito, realmente. Aí não tinha necessidade de arrancar os olhos do cara, né?
Iniciando o filme, a gente vê... Oh, meu Deus, o que é isso? Uma bola peluda com pernas? Que? É, por algum motivo, essa bola peluda com pernas é o mascote desse AAA Studios. E após os créditos iniciais, somos introduzidos um pouco na história do filme. Nossa história acontece durante o reinado de Charles IV. Praga era a maior cidade da Europa. E algumas das estruturas mais incríveis da época foram construídas lá. Como a Ponte Charles, que atravessa o rio Voltava, e o relógio astronômico da Cidade Velha. Ah, e detalhe, a cabra é dublado pela dubladora da Chiquinha, então eu vou chamar essa cabra de Cabra Chiquinha. Ei, Jimmy, você acha que a gente vai gostar daqui? Vamos ver, cabra. Agora vamos. Então somos introduzidos ao título do filme. Uma fazenda maluca. E se você prestou bastante atenção nos comentários que eu li, você deve ter percebido que não tem fazenda nesse filme, só cidade. Eu acho que o máximo que tem de fazenda nesse filme é essa fazendinha que tem do lado, quando o personagem principal tá passando. Enquanto nossos protagonistas estão a caminho da Ponte Carlos, somos apresentados à cidade de Praga. Um garoto fala do relógio astronômico, mas ele quase é assassinado. Uma velha narcisista faz uma abóbora com a cara dela que até os ratos se assustam. Um garoto persegue uma galinha. Um açougueiro afia a faca, cheio de porquinhos ao seu lado. Mendigo arranca dente de ouro. E depois de tantas bizarrices, vemos que quase jogam um cavalo inteiro pra fazer a argamassa da Ponte Carlos. É, e esse é o chefe da construção totalmente pirado, que quer usar qualquer coisa pra fazer essa argamassa, pois assim a ponte vai durar mais de 1000 anos. Os protagonistas jogam ovos na argamassa e nasce pintinhos, uma velha rouba os pintinhos, um cara brinca de Happy Wheels no fundo, o chefe da construção quase cai de bêbado, um cego cai e o cara faz uma piada infortuna. Ei, parem de me mandar homens cegos. Então nosso protagonista Jamie vê um cara fazendo uma escultura tão perfeita e ele diz que queria ser como ele. Mas aí chega o chefe da construção da Ponte Carlos e força ele a trabalhar. Aí no fundo um cara cai do rio, aí o chefe faz piadinha de como eles têm a menor taxa de mortalidade da Europa e um cara cai no fundo. Então é mostrado onde o nosso protagonista Jamie tem que trabalhar, onde a última pessoa que estava lá trabalhou até morrer. Em seguida nos é mostrado um nerd da Idade Média. Ele observa a construção do relógio astronômico, enquanto aparece o prefeito e o vereador dizendo que se ele não construir a tempo, ele vai pra forca. Então é tocado o sino. Os trabalhadores jogam tudo, o Jamie está cansado de trabalhar, o martelo cai na nuca desse cara, o outro cara come argamassa, e a cabra Chiquinha abraça o Jamie. E nos é mostrado uma entrada de uma igreja onde os mendigos reclamam do quanto receberam. 50 centavos. Dentro da igreja, um padre gordão fala o quanto a gula é o maior pecado, enquanto tá todo mundo saboreando frango, uva, tem um cara até com um porquinho vivo ali. Aí tem uma criança simplesmente mijando. O que você pensa que está fazendo? E nós não devemos... Eita, pera aí, essa daí é a princesa Leia? Aí após o padre Dudão falar da gula, ele come um delicioso frango. Nham, 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 que frango gostoso. Só não pode ter gula, viu, gente? O culto termina e o nerd medieval é zombado pelos jockeys medievais. Então eles se isolam em um canto e os mendigos do lado de fora reclamam por ele estar mendigando, pois pra mendigar nessa cidade você tem que ter uma autorização da prefeitura. Que bizarro. Enfim, é noite, tá todo mundo bebendo, se beijando e comendo no bar, até aquele padre gordão. É mostrado umas pessoas jogando com o diabo, mas aquele nerd é expulso do bar por não ter dinheiro. Na chuva e sem um lugar para se abrigar, ele encontra uma casa abandonada, mas um cara avisa para ele ficar longe daquela casa. Mas mesmo assim ele quer entrar. E nos é mostrado que esta é a casa do capeta. No dia seguinte é mostrado que Jamie está observando o escultor novamente. E aí o chefe vê. Ah, então você gosta de usar martelo? Força o Jamie a trabalhar com o martelo, bebe o leite da cabra e chuta ela. Então o Jamie fica pregando os suportes da construção até que seus pregos acabam. Então uma pessoa dá um prego pra ele. É uma mulher com imensos peitos. É uma mulher com seios avantajados. Aí o Jamie pensa, Pô, essa daí é boa de espanhola, hein? o nome dessa moça é Kate, mas poderia também ser a Maria de Jojo. Pois assim como em Jojo's Bizarre Adventures, quando a Maria tira parafusos de seus seios, aí acontece praticamente a mesma coisa, só que com pregos.
Ok, isso foi o suficiente pra mim. Ok, eu continuo em outra parte, pelo amor de Deus, mas eu não quero continuar por aqui. Eu continuo outro dia, pelo amor de Deus. Enfim, pessoal, foi essa a primeira parte do vídeo. Aliás, eu ainda não tenho nome pra esse tipo de vídeo. O que seria, talvez, Cacete Reviews ou algo assim? Bem, caso você quiser sugerir um nome, eu agradeço. Mas uma última pergunta. Você já assistiu esse filme? Você já topou com ele? Que história você tem com esse filme? Deixe nos comentários. Por este o vídeo. Até mais, pessoal. Cacete Produções. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Ayrton Expert. Alan Silva. Branca Pode. Bia Morningstar. Bruno MS Müller. Bruno Ribeiro Ferfer. Caio Pires. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. Dash Factory. DJ Thiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Fury Ômega. Fuyuki. Gabriel Veloso Rocha Lemos. Guilherme Pupim. Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Heitor Quirino H. O que boy favelado. Homem Paz. Laudelino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Pel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Lusca. Mauro Rita. Mr. Kibo. Nara Gordinho. Nina Anderson. Nick Wolf. Nivaldo Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipi de Leu. A Vilma. República toca pro pai. Sara Vida. Satsang Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. Zetete Milos. Hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.